De Rihanna respondendo a uma pergunta invasiva sobre sua vida amorosa. Nossa, como essa pergunta foi decepcionante. De Quentin Tarantino se recusando a entrar na agenda de um repórter. Recuso sua pergunta. E não sou seu escravo. E você não é meu mestre. Não pode me obrigar a dançar conforme sua música. Não sou um macaco. Alguns entrevistadores simplesmente não sabem quando parar. E às vezes, eles se deparam com celebridades que lhes dão um gostinho de seu próprio remédio. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nos momentos mais intensos em que as celebridades rechaçaram entrevistadores desrespeitosos. Vamos começar com Robert Downey. Robert Downey Jr. não tem tempo para entrevistadores desrespeitosos. E em 2015, ele deixou isso bem claro. Durante uma turnê de imprensa para Avengers: Age of Ultron, ele se sentou com o jornalista Krishnan Gurumurthy para o que deveria ser uma entrevista de rotina sobre um filme. No início, tudo estava bem. Eles falaram sobre o filme, seu papel, as coisas normais de promoção. Mas então, as coisas mudaram de rumo. Você já falou em outras entrevistas sobre seu relacionamento com seu pai e sobre o uso de drogas, a bebida e tudo isso. Do nada, Gurumurthy começou a se intrometer no passado conturbado de Downey Jr., suas lutas contra o vício, seu relacionamento difícil com o pai e até mesmo o tempo que passou na prisão. Era possível ver a mudança na expressão de Downey Jr. Ele estava visivelmente desconfortável. Mas o entrevistador continuou insistindo. Foi quando Downey chegou ao seu limite. O que estamos fazendo? Bem, estou apenas fazendo perguntas. Só isso. Tchau. Você está... Desculpe. Isso foi tudo o que foi preciso. Downey encerrou o assunto e saiu, deixando o entrevistador atônito. A internet entrou em erupção. Alguns o elogiaram, outros o criticaram, mas Downey Jr. não se arrependeu de nada, até mesmo chamando Gurumurthy de um fanático por comida de baixo. E se você achou que isso foi constrangedor, espere até ver como a próxima celebridade lidou com uma situação semelhante. Scarlett Johansson. Em 2012, durante um evento para a imprensa sobre os Vingadores, Scarlett Johansson e Robert Downey Jr. se sentaram para uma entrevista. O entrevistador fez uma pergunta profunda a Downey Jr. sobre o crescimento de seu personagem. Em seguida, voltando-se para Johansson, ele perguntou sobre sua dieta para caber no traje da Viúva Negra. Antes que ela pudesse responder, Downey Jr. interveio, destacando a disparidade. Se aprendi alguma coisa, é que as pessoas estão muito mais interessadas em sua segunda pergunta, a Escarlate, do que em qualquer resposta à minha. Mas essa não foi a única vez que ela enfrentou uma pergunta absurda. Em outra entrevista, um repórter perguntou se ela usava roupas íntimas, sob o traje da Viúva Negra. Dessa vez, ela não se conteve. O que está acontecendo? Desde quando as pessoas começaram a perguntar umas às outras em entrevistas sobre suas roupas íntimas? Não, porque é muito apertado. Vou deixar isso para a sua imaginação. Os fãs a elogiaram por acabar com o padrão duplo nas entrevistas de Hollywood. Porque os atores masculinos recebem perguntas profundas e significativas, enquanto as mulheres são questionadas sobre dietas e roupas. Enquanto Johansson lidou com as perguntas sexistas com inteligência afiada, a celebridade seguinte adotou uma abordagem muito mais conflituosa ao defender suas crenças. Tom Cruise. Tom Cruise não desiste de uma briga, especialmente quando se trata de suas crenças. E em 2005, ele se exaltou em uma entrevista agora famosa no Today Show da NBC. Você deveria fazer isso também, porque não basta conhecer as pessoas que estão na Reading. Você deveria ser um pouco mais responsável ao conhecer. Tom estava lá para falar sobre Guerra dos Mundos, mas o apresentador Matt Lauer tinha outros planos. Ele mencionou as críticas de Cruise a Brooke Shields por usar antidepressivos para tratar a depressão pós-parto. Foi aí que as coisas esquentaram. Lauer continuou a insistir, mas Cruise não estava aguentando. Ele o interrompeu no meio da discussão e deixou claro que Lauer não sabia nada sobre o assunto. Esse é o problema. Você não conhece a história da psiquiatria que eu conheço. Lauer rebateu, argumentando que a medicação havia ajudado muitas pessoas. Mas Cruise manteve sua posição, respondendo com a infame frase glib. Mas não há exemplos de como isso funciona. Matt, você nem sabe o que é Ritalina? Algumas pessoas acharam que Cruise estava passando dos limites. Outros o respeitaram por ter se mantido firme. Independentemente do lado em que você estivesse, uma coisa era clara. Essa não era uma entrevista comum em Hollywood. E se você achava que Cruise era intenso, espere até ver como o próximo diretor famoso respondeu às perguntas sobre violência em seus filmes. Quentin Tarantino. Em 2013, durante uma entrevista com Krishnan Gurumurthy, do Channel 4, Quentin Tarantino sentou-se para falar sobre Django Unchained. Mas a conversa logo deu uma guinada. Gurumurthy mudou o foco para a violência nos filmes de Tarantino, pressionando-o sobre a possibilidade de a violência nos filmes inspirar crimes na vida real. Tarantino não estava gostando. Ele encerrou a conversa imediatamente. Não me faça uma pergunta como essa. Não estou mordendo. Recuso sua pergunta. Apesar de ter encerrado o assunto, Murthy não deixou o assunto de lado, de forma alguma.
Em vez disso, ele foi além, pressionando Tarantino para saber por que ele se recusava a responder. E foi aí que Tarantino se irritou. Porque eu recuso sua pergunta e não sou seu escravo, e você não é meu mestre. Não pode me obrigar a dançar conforme sua música. Não sou um macaco, não posso obrigá-lo a responder nada. Só estou fazendo perguntas interessantes. E estou dizendo que me recuso. Durante anos, os críticos lhe fizeram a mesma pergunta, e ele já havia superado isso. Para ele, seus filmes eram ficção, arte, e ele se recusava a assumir a responsabilidade pela violência do mundo real. Enquanto Tarantino se manteve firme na expressão artística, a próxima celebridade abordou questões sociais mais amplas com suas respostas ponderadas sobre raça. Morgan Freeman chama a atenção para o sensacionalismo. Morgan Freeman não hesita em falar o que pensa. Em uma entrevista de 2005 aos 60 minutos, ele se sentou com Mike Wallace. O assunto? O mês da história negra. Wallace perguntou a Freeman o que ele achava. A resposta de Freeman foi direta. Ele questionou por que a história dos negros deveria se limitar a um único mês. Para ele, a história dos negros é a história americana e deve ser reconhecida como tal o ano todo. Qual mês é o mês da história judaica? Não há um. Por que não? Sim, você quer um. Não, eu também não quero. Essa não foi a única vez que Freeman abordou tópicos delicados. Em várias entrevistas, ele enfatizou a importância de ver a história como uma experiência coletiva, em vez de isolar partes dela. Ele acredita que, ao integrar todas as histórias em uma única narrativa, podemos promover melhor compreensão e unidade. Como vamos nos livrar do racismo? Parando de falar sobre isso, vou parar de chamá-lo de homem branco e vou pedir que pare de me chamar de homem negro. Enquanto Freeman abordou questões sistêmicas de frente, esse ator famoso escolheu a inteligência e o redirecionamento para lidar com perguntas inadequadas. Jonah Hill. Jonah Hill já lidou com algumas perguntas muito idiotas de repórteres, mas esta é a melhor de todas. Certa vez, um jornalista lhe perguntou: "Você ainda é considerado o cara gordo quando vai a uma festa ou algo assim?" Sério? Foi essa a pergunta que eles fizeram. Não se tratava de sua atuação, sua carreira ou seu processo criativo, apenas seu peso. Em vez de revidar, Hill manteve a calma e deu a eles uma resposta perfeita. "Você tem alguma outra pergunta que seja inteligente?" Suave, elegante e direto ao ponto. E sem mais nem menos, ele acabou com a bobagem. Sem raiva, sem drama, apenas pura classe. Hill tem falado abertamente sobre suas dificuldades com a imagem corporal, mas isso não significa que ele tenha que fazer perguntas superficiais. Ele é ator, escritor e diretor. Mas alguns repórteres ainda se fixam em seu peso, como se fosse a única coisa que importasse. Enquanto Hill respondeu às bobagens, com uma resposta incisiva, outro ator adotou uma abordagem diferente, recusando-se a entrar no jogo. Matthew McConaughey. Em uma aparição no The View, em 2023, McConaughey estava lá para falar sobre seu novo livro infantil, Just Because. Mas aí, as coisas mudaram de figura. A co-apresentadora Joy Behar perguntou de repente: "Você acha que conseguiria ser eleito no Texas sendo contra as armas?" McConaughey não hesitou. Ele manteve a calma e respondeu a pergunta como um profissional. "Uma coisa sobre mim e a política, para lhe dar uma declaração direta, é que estou jogando um jogo que não me interessa jogar." Tradução: não está acontecendo. Ele simplesmente se recusou a ser enquadrado em um debate político. Ele deixou claro que não deixaria ninguém distorcer suas palavras. Não se tratava apenas de uma pergunta, tratava-se de controle. McConaughey tem tudo a ver com ser real, e quando se trata de suas crenças, é ele quem dá as ordens, não a mídia. Enquanto McConaughey manteve a calma, a próxima celebridade provou que, às vezes, um simples "por quê?" é tudo o que é preciso para encerrar o assunto. Tom Hardy. Em 2015, durante uma coletiva de imprensa no Festival Internacional de Cinema de Toronto, para seu filme Legend, um repórter decidiu fazer uma pergunta pessoal a ele, sobre sua sexualidade. O repórter de um meio de comunicação LGBT perguntou: "Você acha difícil que as celebridades falem com a mídia sobre sua sexualidade?" Hardy pareceu confuso e respondeu: "De que diabos você está falando?" O repórter então reformulou a pergunta, perguntando se o próprio Hardy já havia tido dificuldades com isso. Foi quando Hardy o encarou e respondeu com uma única pergunta que encerrou completamente a conversa. "Você está me perguntando sobre minha sexualidade, claro. Por quê? Obrigado. Tudo bem?" Então, sem mais nem menos, ele seguiu em frente. Não houve mais discussão. Nenhuma palavra extra. Apenas uma firme rejeição da pergunta. Mais tarde, Hardy explicou que há um momento e um lugar para tudo. Ele estava ali para falar sobre seu trabalho, não sobre sua vida particular. Sua resposta deixou uma coisa clara. Ele controla a narrativa e nenhum repórter iria mudar isso. Hardy manteve as coisas curtas, mas essa musicista estava pronta para um confronto completo. Chappell Roan. Chappell Roan não esquece o desrespeito. E na estreia do show de Olivia Rodrigo, ela deixou isso claro.
Assim como os repórteres, os fotógrafos fazem parte da máquina de mídia, com a qual as celebridades interagem diariamente. Enquanto posava para as fotos, de repente ela fixou os olhos em alguém na multidão. Um fotógrafo. Mas não um fotógrafo qualquer. O mesmo que a havia desrespeitado no Grammy. Sem perder o ritmo, ela o chamou. Você foi tão desrespeitoso comigo no Grammy. Você gritou comigo na festa do Grammy. Sim, eu me lembro. O fotógrafo parecia atônito. Ela não parou. E lembro que você foi muito rude comigo. E eu mereço um pedido de desculpas por isso. Mas essa não foi a primeira vez que Rowan se defendeu. No MTV VMAs de 2024, outro fotógrafo lhe disse para calar a boca. Sua resposta? Cala a boca, porra. Cale a boca, você. Eu não, vadia. Em um setor em que se espera que os artistas sorriam e fiquem quietos, ela se recusa a deixar as coisas passarem. O vídeo do confronto se tornou viral. Os fãs adoraram. Eles a elogiaram por se opor ao comportamento rude. Alguns a chamaram de ousada. Outros a chamaram de icônica. Alguns acharam que ela foi direta demais, mas uma coisa era certa. Ela não tinha medo de exigir respeito. Enquanto Ron chamou a atenção para o mau comportamento diretamente, essa bilionária mostrou como afastar entrevistadores desrespeitosos com pura ousadia. Rihanna. Rihanna não se contém quando se trata de acabar com as bobagens. Um de seus melhores momentos? A coletiva de imprensa de Battleship em Londres, quando um repórter perguntou sobre seus rumores de relacionamento com Ashton Kutcher. As coisas estão claramente indo muito bem em sua carreira. Eu só queria saber se você está tão feliz em sua vida particular e se veremos um certo Sr. Ashton Kutcher, talvez fazendo uma viagem para cá. A pergunta estava completamente fora de lugar. E a expressão de Rihanna disse tudo. Sem perder o ritmo, ela respondeu com uma resposta incisiva. Nossa, que pergunta decepcionante. A sala ficou em silêncio por um momento, enquanto Rihanna deixava claro que não estava gostando da tentativa do repórter de provocar drama. Então, só para garantir que não houvesse espaço para especulações, ela continuou com: Estou feliz e solteira, se é isso que você está realmente perguntando. E assim, ela encerrou a conversa. Sem drama, sem idas e vindas. Apenas energia pura e sem incômodo. Se Rihanna manteve a calma, essa celebridade mostrou como ir embora pode fazer a maior declaração. Joan Rivers. Joan Rivers não era de se conter. E em 2014, durante uma entrevista ao vivo na CNN, ela provou isso. Ela estava lá para promover seu livro, Diary of a Mad Diva. Tudo estava bem. Até que a entrevistadora, Frederica Whitfield, trocou de marcha. Ela chamou as críticas de moda de Rivers de maldosas. Depois, ela a pressionou sobre o uso de peles na capa do livro. Em um primeiro momento, Rivers tentou rir da situação, mas a irritação era evidente. Ela se defendeu, insistindo. É humor! Mas Whitfield não desistiu. Ela foi mais longe, questionando se Rivers já havia levado as coisas longe demais com seu humor. Esse foi o ponto de ruptura. Rivers já estava farta. Sabe, toda essa entrevista está se tornando uma entrevista defensiva. Não. Você está usando sapatos de couro? Sim. Então cale a boca. Não. Estou falando. Você sabe o que quero dizer? Não quero ouvir. Antes que alguém pudesse reagir, ela se levantou e saiu. Enquanto Rivers saiu de forma dramática, esta lendária atriz enfrentou o sexismo de frente com respostas afiadas. Helen Mirren. Helen Mirren nunca foi de ficar em silêncio. E em 1975, durante uma entrevista agora infame, ela colocou um entrevistador sexista em seu lugar. Ela era uma estrela em ascensão, conhecida por suas incríveis atuações. Mas quando ela se sentou com Michael Parkinson, em seu programa de entrevistas na BBC, a conversa tomou de um rumo feio. Parkinson a apresentou como uma rainha do sexo. Em seguida, em vez de se concentrar em seu talento, ele perguntou se sua aparência física a impedia de ser levada a sério como atriz. Atriz séria, porque atrizes sérias não podem ter seios grandes. É isso que você quer dizer? Ela rebateu. Mas Parkinson continuou, fixando-se em sua silhueta e sugerindo que isso poderia distraí-la. Foi então que ela o rechaçou. Ela chamou a pergunta dele de chata e desafiou a ideia de que o talento de uma atriz deveria ser ofuscado por sua aparência. Que performance ruim, se as pessoas estão obcecadas com o tamanho do seu peito ou qualquer outra coisa. Espero que a performance, a peça e a relação viva entre todas as pessoas no palco e todas as pessoas na plateia superem essas perguntas chatas. Anos depois, Mirren refletiu sobre a entrevista, admitindo que, embora ainda achasse a troca sexista, ela reconheceu que havia alguma verdade nela. Em uma entrevista em 2023, ela disse: Meu físico atrapalhou o fato de eu ser levada a sério como atriz clássica. No entanto, ela também suavizou sua posição em relação a Parkinson, reconhecendo suas contribuições para o jornalismo e até mesmo destacando seu apoio a Elton John em um momento difícil. Embora Mirren tenha se posicionado contra o sexismo nos anos 70, décadas depois, a entrevista seguinte provou que algumas coisas ainda não mudaram. Jane Fonda.
Jane Fonda não estava gostando disso. Em 2017, ela se sentou para uma entrevista no Megyn Kelly Today para promover seu filme Our Souls at Night. Tudo estava indo bem, até que Megyn Kelly decidiu perguntar sobre cirurgia plástica. Eu li que você disse que não tem orgulho de admitir que fez uma cirurgia plástica. Por que não? Fonda imediatamente encerrou o assunto. Ela olhou diretamente para Kelly e disse: Nós realmente queremos falar sobre isso agora? Seu rosto dizia tudo. Ela estava claramente irritada. Então, como uma profissional, ela voltou a conversa para o filme, recusando-se a deixar a entrevista sair dos trilhos. Ela acrescentou rapidamente: Mas deixe-me dizer por que eu amo esse filme que fizemos, Our Souls at Night, em vez de cirurgia plástica. Mais tarde, Fonda falou sobre o momento, dizendo que a pergunta de Kelly foi inapropriada. Ela não estava lá para falar sobre seu rosto, estava lá para falar sobre seu filme. E, sinceramente, isso foi relevante? Ela já havia falado sobre cirurgia plástica antes, mas tocar no assunto nesse ambiente pareceu estranho. Fonda manteve a classe, mas De Niro? Ele não ia ficar por perto para não ser desrespeitado. Robert De Niro. Robert De Niro não tem tempo para perguntas condescendentes. E em 2015, durante uma entrevista para o The Intern, ele deixou isso bem claro. Ao sentar-se com a jornalista do Radio Times, Emma Brooks, ele esperava falar sobre o filme de sempre, seu papel, os temas, talvez algumas histórias dos bastidores. Mas, em vez disso, a conversa deu uma guinada brusca. Brooks primeiro perguntou como ele evita entrar no modo piloto automático em sua atuação. Em seguida, ela mencionou como Tribeca, seu amado bairro de Nova York, estava sendo tomado por banqueiros. No início, De Niro se manteve calmo, mas as perguntas continuaram insistindo de uma forma que ele não gostou. Não se tratava mais de seu trabalho, parecia algo pessoal. Finalmente, ele se cansou. Não estou fazendo isso, querida, disse ele. E sem mais nem menos, ele se levantou e saiu. Enquanto De Niro se afastou da negatividade, esse ator lendário transformou um caso de identidade equivocada em um momento de aprendizado. Samuel L. Jackson corrige um repórter. Samuel L. Jackson não deixa as coisas passarem em branco. E em 2014, durante uma entrevista ao vivo na TV, ele deixou isso bem claro. Jackson estava na KTLA, promovendo o Robocop. Tudo estava correndo bem. Até que o repórter de entretenimento, Sam Rubin, cometeu um grande erro. Do nada, Rubin perguntou a Jackson sobre seu recente comercial para o Super Bowl. O problema? Jackson nunca participou de um comercial do Super Bowl. Você recebeu muitas reações sobre seu comercial do Super Bowl? Que comercial do Super Bowl? Rubin percebeu na hora. Ele havia acabado de confundir Samuel L. Jackson com Lawrence Fishburne. O anúncio do Super Bowl em que ele estava pensando não era Jackson. Era Fishburne como Morpheus, em um comercial da Kia. Jackson não deixou isso passar em branco. Você é tão louco quanto as pessoas no Twitter. Eu não sou Lawrence Fishburne. A culpa é minha. Meu erro. Não somos todos parecidos. Somos todos negros e famosos. Rubin entrou em pânico. Ele tentou rir, procurando palavras, mas Jackson ainda não havia terminado. Você é o cara do entretenimento. Você é um repórter de entretenimento para isso. Você não sabe a diferença entre mim e Lawrence Fishburne. Rubin continuou se desculpando, mas Jackson garantiu que o momento perdurasse. Ele até mesmo listou outros atores negros que frequentemente são confundidos uns com os outros. Ele mesmo, Fishburne, Morgan Freeman, deixando claro que isso era mais do que apenas um deslize inofensivo. A internet explodiu. Algumas pessoas acharam que foi um deslize inocente. Outras ressaltaram que isso acontece com muita frequência em Hollywood, onde os atores negros são frequentemente identificados erroneamente. Jackson transformou o momento em uma lição. Rubin admitiu mais tarde que se sentiu muito mal com o erro. Mas aí já era tarde demais. O clipe já havia se tornado viral, e Jackson já havia se manifestado. No final da entrevista, uma coisa era certa. Ninguém jamais confundiria Samuel L. Jackson novamente. E embora Jackson tenha chamado a atenção para um estereótipo racial, David Letterman aprendeu da maneira mais difícil que até mesmo apresentadores veteranos podem passar dos limites com suas perguntas. Paris Hilton. Paris Hilton foi ao The Late Show with David Letterman em 2007 esperando uma entrevista divertida e descontraída. Ela estava lá para promover sua nova fragrância, seu filme e seu crescente império comercial. Mas em vez disso, ela foi direto para uma emboscada. Letterman não perdeu tempo. Em vez de perguntar sobre seus projetos, ele foi direto ao único tópico que ela queria evitar: seu tempo na prisão. O que você achou de estar na cadeia? Hilton forçou um pequeno sorriso, mas respondeu educadamente. Bem, obviamente foi uma experiência muito traumática, mas Letterman ainda não havia terminado. Ele continuou insistindo. Como era a comida lá dentro? Você recebeu tratamento especial? Por fim, Paris se irritou. Não vou responder a mais nenhuma pergunta sobre isso. Estou aqui por causa de minha linha de roupas, meu filme e meu perfume. Não estou aqui para falar sobre isso. Até Letterman pareceu perceber que tinha ido longe demais. Ele mudou de assunto sem jeito, mas o estrago já estava feito.
Anos depois, Hilton falou abertamente sobre a experiência. Ela a chamou de cruel e maldosa, dizendo que se sentiu humilhada e traída. Ela já havia recebido a promessa de que a entrevista se concentraria em seus negócios. Em vez disso, ela foi ridicularizada publicamente em rede nacional de televisão. Já imaginou se preparar para uma entrevista, esperar apoio e, em vez disso, ser ridicularizada? Após a repercussão negativa, Letterman acabou se desculpando. Ele admitiu que havia sido muito duro e depois convidou Hilton para uma entrevista mais amigável. E agora você está de volta, graças a Deus. E eu sinto muito, muito mesmo. E como você se sentiu? O que eu fiz? Você não queria falar sobre eles, mas eu continuei a pressioná-lo, não foi? Embora Letterman tenha acabado admitindo seu erro, alguns entrevistadores ainda não entenderam. Basta perguntar a este jogador de tênis. Ben Shelton. Ben Shelton não estava disposto a deixar que os entrevistadores do Aberto da Austrália deixassem passar o desrespeito. E depois de chegar às semifinais, ele se certificou de que eles o ouviram em alto e bom som. Uma coisa que eu gostaria de dizer antes de terminarmos é que fiquei um pouco chocado esta semana com a forma como os jogadores foram tratados pelas emissoras. Com apenas 21 anos de idade, a estrela em ascensão do tênis criticou abertamente os entrevistadores por zombarem e menosprezarem os jogadores na TV ao vivo. E, sinceramente, ele tinha razão. O cara que zombou de Novak não foi apenas um evento isolado. Percebi isso em várias pessoas, não apenas em mim. Percebi isso com Lerner Tien, em uma de suas partidas. Acho que quando ele venceu Medvedev. Primeiro, houve o drama com Novak Djokovic. Um comentarista fez alguns comentários ofensivos sobre ele. E Djokovic se recusou a dar qualquer entrevista após a partida até que ele se desculpasse. Em seguida, Lerner Tien, de 19 anos, teve que assistir a uma entrevista embaraçosa, que mais parecia uma sessão de assados do que uma comemoração. Mas as coisas não pararam por aí. O próprio Shelton foi atingido por algumas perguntas bizarras. Depois de vencer Gael Monfils, um entrevistador brincou dizendo que Monfils era quase seu pai. Shelton claramente não se divertiu. Depois, após sua grande vitória nas quartas de final contra Lorenzo Sonego, outro entrevistador sugeriu que ninguém o apoiaria nas semifinais. Que tipo de pergunta é essa? Shelton já estava farto. Ele pediu uma mudança dizendo que as emissoras deveriam celebrar os atletas e não criticá-los, porque neste momento, as entrevistas de tênis estão sugando a alegria dos maiores momentos dos jogadores. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, confira o conteúdo sugerido na sua tela clicando em um dos cartões exibidos.